Olá, meu nome é Felipe e esse é o primeiro de uma série de materiais que eu decidi colocar aqui na internet. Essa primeira sequência é um estudo sobre os personagens da Bíblia. E o primeiro personagem que eu gostaria de citar, não poderia ser diferente, é Adão, o primeiro personagem humano que aparece na história bíblica. E todos nós conhecemos a história da criação, a história da queda, esses primeiros capítulos de Gênesis. Mas após a queda, Deus organiza uma reunião com a serpente, a mulher e o homem, e ele profere palavras duras contra cada um deles, uma para cada um. E a palavra que ele profere contra a serpente é assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra é uma palavra curiosa, engraçada. Talvez um leitor que leia pela primeira vez não compreenda o que ela significa. Mas essa é uma palavra profética. Na ausência de um verdadeiro profeta, na ausência de alguém que conheça o coração de Deus e declare a vontade de Deus, Deus mesmo abre a sua boca e profetiza. E ele fala sobre esse personagem que se manifestaria no futuro. Ele seria o centro de uma obra de redenção. Ele seria a peça central, a chave de uma obra de reconciliação. Ele se manifestaria para destruir as obras da serpente e também para desfazer os efeitos do pecado. Esse personagem, ele seria o Redentor. Ele seria o resgatador de uma humanidade que se afastou de Deus. Veja que essa é uma promessa de Deus. Não é a promessa de um homem que pecou e talvez carregado pela culpa e pelo remorso promete algo para Deus. Mas o Deus ferido, o Deus que foi o alvo, o objeto da rebelião do homem, ele mesmo se compromete em reconciliar o mundo consigo. Deus mostra o seu coração e ele mostra que no mais íntimo do seu coração existe um desejo por reconciliar o mundo consigo. E ele promete esse Redentor. Então a história segue. O homem e a mulher, Adão e Eva, são expulsos do jardim. Eles são expulsos da presença de Deus. E aqui é introduzido um conceito que é muito importante e que ele faz muito sentido em toda a história bíblica, o conceito da separação. Deus se separa do homem. Um profeta mais para frente aqui na Bíblia, chamado Isaías, vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E na entrada do pecado entrou a separação. O que acontece é que junto com a separação existe uma promessa de Deus. Junto com a separação existe um compromisso de Deus, de que junto com a história da humanidade, Deus escreveria nos bastidores uma história em paralelo, que seria uma história que afetaria a mim e a você, a história do Redentor da humanidade. Deus se comprometeu a escrever a história do Redentor. É por isso que essa passagem é tão importante, porque toda a Bíblia vai se desenvolver à luz dessa promessa, de que Deus resgataria todas as coisas e colocaria todas as coisas de volta no seu lugar. Então, Adão e Eva agora estão separados de Deus. E ainda existe um outro conceito que é muito importante, que entra em cena aqui, que é o conceito da ignorância. Adão e Eva não eram ignorantes. Eles conheciam a Deus e eles conheciam a vontade de Deus e o mandamento de Deus. E eles pecaram conscientemente, conhecendo a Deus. Mas a partir da queda, o homem, então, a humanidade começa a se desenvolver no contexto da ignorância. Não é uma ignorância em relação aos fatos, em relação à ciência, em relação aos eventos que acontecem no mundo, mas é uma ignorância em relação a Deus. O homem perdeu o conhecimento mais fundamental, aquilo que pode nos explicar de onde viemos, quem somos e para onde vamos. O homem perdeu um senso de propósito, o homem perdeu um sentido da vida. E essas são as grandes perguntas que os filósofos tentaram responder sem sucesso, porque a ignorância que foi introduzida com a separação nos roubou essas respostas. Mas veja que Deus decidiu se revelar mais uma vez. Deus decidiu se revelar por completo, se deixar conhecer
E esse conhecimento de Deus, ele viria por meio da figura desse Redentor. Então existe uma esperança aqui. Essa primeira cena, essa primeira história, nos mostra que existe um contexto de queda e de tristeza, mas existe uma palavra de esperança. Agora, Adão e Eva estão separados de Deus. Estão diante de um mundo desconhecido, afetado e caído pelo pecado. Mas eles têm uma palavra de que Deus escreveria uma história de redenção. E no meio de tudo isso, após serem expulsos do jardim, após estarem agora separados de Deus, algo acontece. A Bíblia nos diz, aqui no capítulo 4 de Gênesis, que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor, eu tive um filho. Os especialistas no hebraico vão dizer que essa declaração de Eva é como se fosse uma declaração de esperança. É como se ela estivesse dizendo, talvez esse seja aquele prometido por Deus. Talvez esse seja o Redentor que vai nos livrar da culpa do nosso pecado. Ela estava enganada, mas no próximo vídeo nós vamos ver que a vida de Caim e de Abel, o seu irmão, tem muito para nos ensinar sobre como podemos andar nesse caminho de reconciliação e como podemos nos reaproximar de Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.